Achei que não ia ter registro. Então, estamos Tava gravando torcendo. agora. Primeiro, agradecer aí a presença de todo mundo. Acho que para a gente, do CNM, para todos, né? É muito importante quando a gente... Assim, esses tipos de trabalho agregam muito ao esporte, né? Faz desenvolver o esporte como um todo. E agora a gente vai ouvir um pouco aí do que foi esse trabalho, do processo de construção, né, Eni, pessoal. Eu acho que é importante a gente conhecer, se o pessoal tiver alguma dúvida. Aí vocês ditam aí o ritmo da apresentação, vocês querem perguntas no final, perguntas durante, aí vocês fiquem à vontade, ok? Eu acho que, a princípio, melhor perguntas no final para deixar cada um falar, dar tempo de todo mundo falar um pouquinho. Mas, enfim, boa noite. Eu agradeço o CNM pelo convite para falar sobre o livro. Como vocês viram na capa do livro, nós temos 3 autores e mais uma ilustradora. Então, nós somos 4 a falar hoje. Então, a Patrícia Duffels, que muitos já conhecem, é geóloga, né? O André Costas, que também é geógrafo. A Carla Paiva, na verdade, eu não sei, além de ilustradora, maqueteira, companheira de viagem. Mas ela, acho que, se não me engano, se formou em artes plásticas. Também. E eu, escaladora. Então, o livro, ele já tem algum tempinho que estava... Sempre pesquisei, sempre que eu comecei a escalar, eu pesquisava em outros livros, em internet, sobre os procedimentos, para ter muita confiança quando fosse escalar, né? E eu pesquisava, não só olhava, mas eu pesquisava, colocava numa pasta todas as minhas pesquisas. E quando comecei a dar aula, eu senti necessidade de um livro para isso. Quando comecei a dar aula para guias, né? Para pessoas que estavam se tornando guias. E com isso fui lá naquela pasta e resolvi dar uma olhada, mas com um carinho maior, e percebi que eu estava com um esqueleto gigantesco que poderia se transformar naquele livro que eu andei pesquisando. Aí acabei convidando para não ser só a escalada dos procedimentos, mas falar um pouco da geologia com a Patrícia, falar um pouco da orientação com o André. E convidei eles aceitaram. E com isso o livro foi aumentando, até que chegou num momento que falei, não, agora tem que mexer nos detalhes. E aí eu resolvi chamar Casal Mil. Alguém já falou alguma coisa aí de um casal? Carla Paiva e Claudinei Neves, né? Para me ajudarem a fazer um refinamento no livro. Porque quando você escreve, você acha que você está sendo super clara. E aí, quando você passa para o outro fala, não, tem que mudar uns pontos aí, colocar umas vírgulas, colocar um porém. E aí a gente conseguiu reduzir o livro para ficar mais direto, mais objetivo, né? Quando terminamos isso, a gente eu pensei no caso, lançar. Não, tem que ver a gramática, ver a ortografia. Tá. Então, eu entrei lá, fiquei vendo, mas cada hora que eu entrava, via mais errozinhos. Então, chamei uma outra pessoa para ajudar. Chamei a Ana Hertz, minha irmã, e ela me ajudou e foi muito importante, porque ela não escala, e ela conseguiu aprender, teoricamente, obviamente, vários procedimentos, porque
ela viu que algumas coisas não estavam claras, então a gente conversava sobre os pontos e deixava bem mais claro para alguém que estava mais, no caso dela, bem crua, né? E pronto. Aí, quando eu disse assim, não, agora está perfeito. Imprime, deixa digital, o que fazer? Enfim, eu já estava querendo que ele nascesse logo e digital seria a minha melhor opção. Então, deu super certo, porque eu acabei de entrar, 4.000 pessoas baixaram o livro, ou seja, sucesso total em 3 semanas. Estou super satisfeita com o resultado e já deu certo. E o legal é que o Claudinei deu ideia de colocar, se você encontrasse algum erro, alguma falha, tipo numeração nas páginas, que a gente esqueceu totalmente, avisasse, e aí a gente... Então, com isso, eu estou coletando todas essas informações, essas sugestões de algumas pessoas para daqui a um tempo a gente jogar uma versão com essas coisas corrigidas, né? Em parte, agradeço, finalizando a minha fala, já que eu não sou muito de ficar falando, agradeço a todos que ajudaram, além dos autores, tiveram pessoas que indireta ou indiretamente me ajudaram a fazer o livro com perguntas. Vou ficar escutando, mas não estou vendo que eu saí da porra do negócio. Enfim, as pessoas que estão doando uma grana, está sendo super legal também, porque a gente está vendo que deu certo e esse dinheiro a gente vai poder pensar com carinho de uma impressão, não precisar tirar o dinheiro inicial da gente. A gente, de repente, já consegue imprimir alguns com esse dinheiro das pessoas já doaram, né? Então, vou passar minha palavra para a Patrícia. Patrícia, você agora pode mostrar seus slides e falar um pouquinho sobre o seu artigo. Eu vou deixar aqui o muto. Bom, pessoal, estava eu em casa, um belo dia, e me manda uma mensagem, Eni. Eu estou escrevendo um livro de escalada, você quer falar sobre a geologia? Eu falei, adoro falar sobre geologia, né? Desde que eu entrei no curso de graduação de geologia, que eu falo de geologia para os escaladores, né? Adoro, mas você quer que eu fale o quê de geologia? Dos lugares de escalada. Lugares de escalada da onde? Assim, do Rio? Não, do Brasil. Falei, ótimo, muito legal. O Brasil é um país pequenininho, né? Quase não tem rocha, né? Assim, tem algum lugar específico de escalada que você queira? Não, você, tipo assim, só dizer que no Rio de Janeiro tem granito. Eu falei, entendi. Entendi o que você quer, porque vamos começar a conversa que no Rio de Janeiro não tem granito. Né? Então, eu falei assim, realmente preciso escrever algo para, pelo menos, mostrar assim, um básico, né? E quando não apresenta, não aparece os efeitozinhos, né? Vou colocar na apresentação. Nossas rochas parecem muito com granito no Rio, mas no Rio de Janeiro a gente só tem gneiss, que é rocha metamórfica. Eu falei, então vamos começar pelo começo, né? Vamos separar o que é rocha ígnea, metamórfica e rocha sedimentar e fazer o básico. Então, eu tive um grande desafio com esse convite da Eni, porque ela falou assim, eu quero que você escreva 2 páginas. Eu falei, que lindo. Então, você quer que eu fale sobre toda a geologia do Brasil? Estou dando eco aqui. O PC está com... Não.
Se alguém tiver com o microfone, eu peço para deixar mutado por enquanto na palestra, depois na hora das perguntas a gente abre. Mas então ela me deu um desafio, né? Porque ela queria mais ou menos 2 páginas sobre a geologia do Brasil inteiro, né? Porque os locais de escalada do Brasil são muito diversos, né? E aí o meu desafio foi esse, foi escrever sobre geologia para o público em geral, então com uma linguagem mais acessível possível, né? Sem usar muito do geologuês. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre gosto de colocar alguns termos de geologia com as legendas devidas, né, no rodapé, para também ir ensinando um pouco, né, do geologuês, um pouco do básico, né, para a gente poder ir avançando. Eu sei que o escalador gosta muito de saber qual é a rocha que escala, né? E tentar mostrar a diversidade que a gente tem de escalada no Brasil, porque eu acho que muitas pessoas não têm essa noção, né? E tentar tirar alguns mitos, né? Como esses, né? Como que o nosso pão de açúcar, nossas rochas são granito. No Rio de Janeiro a gente escala em gneiss, né? Uma coisa muito característica é que ela tem essas linhas aqui mais claras, né? Isso é muito típico de rocha metamórfica, então isso é uma rocha metamórfica, né? Então, no Rio de Janeiro, em quase todo, a gente escala praticamente na mesma rocha, e para escalar em rocha mais próxima de rocha ígnea, né? A gente teria que ir para Terê, mas ainda é uma rocha ígnea que tem algum grau de metamorfismo, né? E essas heterogeneidades que a gente tem nas rochas no Rio, né? O hot dog é um grande veio, né? Que foi recristalizado, então dá uns agarrões bem grandes, né? E eu percebo muito que o escalador ele sabe geologia de orelha, né? Porque quem conquista normalmente vê esses veios de cristais grandes, normalmente sempre bate o grampo do lado, nunca bate o grampo no cristal grande, né? Porque quebrar a estrutura cristalina do cristal é muito mais difícil do que bater o grampo numa rocha com grãos mais menores, né? Então, o escalador, ele mais ou menos sabe isso de orelha, né? Ele pode não saber explicar, mas ele percebe. Eu recebi um aviso aqui que nosso meeting está acabando em alguns minutos. É aquilo que o Leandro falou? Leandro, don't help? Sim, sim. Talvez a gente precise fazer, porque a gente ficou, como eu te falei, né? A gente ficou sem o link permanente, né? De repente, na próxima entrada... Eu recebi uma mensagem de que essa reunião não tem mais limite de tempo. Estranho. Pessoal, foi ao contrário, que não vai ter limite de tempo. Tá. Então beleza. Então Então, beleza. podemos continuar. Separei só uma meia dúziazinha de slides, né? Então, quer dizer, nossas rochas do Rio diferem, né? Um pouco das rochas da Serra dos Órgãos, né? Onde a gente tem um grande corpo de rocha ígneo, né? Pouco metamórfico. Agora, rocha ígnea mesmo, que a gente escala com frequência, sem Tatiaia, né? Nas agulhas negras. Lá a gente não tem nenhum grau de metamorfismo. Lá realmente a gente escala numa rocha ígnea. Né? E muita gente fala assim, as agulhas negras a gente escala no granito, né? Não, é uma rocha ígnea, mas granito para ser granito tem uma série de regrinha, né? A gente fala granito de um modo geral, mas tem uma série de regrinha química, né? De composição química, assim. Então, o nome dessa rocha aqui das agulhas negras não é granito, né? É um cienito. É uma rocha ígnea também, mas ela tem umas características um pouco diferentes. Para começar, ela não tem quartzo, aquele cristal que todo mundo conhece, todo mundo gosta, né? A Serra do Lenheiro, todo escalador conhece como lugar para escalar em rocha sedimentar, né? Porque ela tem uma origem sedimentar, mas na verdade ela é uma rocha metamórfica. Só que o grau de metamorfismo dela é muito baixinho, então ela parece realmente um arenito, mas ela é um quartzito. Então, tem algumas coisinhas de regrinhas que eu tentei ir puxando de uma forma bem sutil e leve no texto, né? Para ir
para ir trazendo algum conhecimento, né, a mais, agregando, né? Então a gente também consegue ver, tá vendo, algumas feições assim lineares, né, meio que fraturinhas aqui, típico de quartzito. Então essa rocha não é sedimentar, né? Ela parece muito um arenito, tá vendo? Porque um dia foi, mas ela sofreu metamorfismo e virou um quartzito. Então, para todos os efeitos, ela é uma rocha metamórfica. Sedimentar mesmo a gente tem na Chapada Diamantina. Lá a gente tem arenito, conglomerado, né, para escalar. Mas na Lapinha, no Cipó, né, a gente tem mármores, né, não é calcário, né, são mármore, muito liso para o pé, escorrega. A gente está acostumado com nossos grãozinhos de quartzo e feldspato, mesmo que miudinhos no Rio de Janeiro, quando a gente vai escalar no Cipó, escorrega o pé, né, porque é como escalar na pia da tua casa, porque é um mármore, né, a pia na vertical, né. E a Pedra do Baú, acho que eu termino por aqui, que é um exemplo de lugar também, outros lugares que a gente escala de rocha metamórfica, que nem no Rio de Janeiro, né? Então, eu selecionei assim, tipo, no livro, né, alguns exemplos que eu achei que eram meio que os principais, que a galera mais vai, mais viaja, mais escala, assim, e fui dando meio como exemplo, né, para o livro, né? Eu teria muito mais para falar. Na verdade, eu comecei a escrever, me deu umas 4 páginas, me deu vontade de escrever um livro só de geologia para escalador, não é nem para montanhista, né? Só para escalador, assim, falar os detalhes do hot dog, os detalhes dos veios de salina, falar da colher compadre, falar da chaminé da leste, né? Gente, tem muita coisa para falar, nem tinha tido uma noção de que eu tinha tanta coisa para falar. Eu até agradeço o convite da Eni, porque eu poderia falar um livro inteiro só disso, mas eu tentei ser sucinta, tentei ser clara, né? E tentei desmistificar alguns mitos que os escaladores têm, né? Alguns conceitos assim um pouco errados que o escalador tem. E eu espero realmente que vocês gostem, que vocês consigam, que achem também uma linguagem leve, fácil e gostosa. Eu acho que é isso que eu tinha para falar. Beleza, eu acho que esse livro que a gente fez juntos, nós fizemos juntos, foi uma semente para até o outro livro, seu livro mais na frente, né? Falando de cada tipo de rocha e ligadas às vias de escalada, né? Acho que isso é um pontapé, né? Enfim, agora vou passar para o outro autor, que é o André Costa. André, cadê você? Olá, tudo bem? Eu acho que agora, Patrícia, tirar a sua tela. Isso. Aí, vocês estão me ouvindo bem? Beleza? Eu estou. Beleza. Bem, em primeiro lugar, né, eu gostaria de agradecer a Eni pelo convite, né, de participar do livro. E, em segundo lugar, pedir desculpa pela demora, porque eu e a Eni... De vez em quando eu mandava... Só um minutinho. De vez em quando eu mandava uma assim, André, você realmente quer fazer alguma coisa? Você está tão enrolado? Porque tá tranquilo você falar que não dá mais para fazer. Não, a gente entende. Eu e a Eni, a gente já escreveu alguns poucos artigos aí relacionados ao montanhismo, né? Tem aquele dos raios, né? Tem de cabeça d'água, né? E logo no início, quando acho que eu ajudei a Eni também a juntar algum material logo bem no início, acho que foi antes da ideia do livro. A gente estava juntando algumas coisas e tal. Aí ela veio, né, com esse convite do livro para escrever um capítulo sobre orientação. Aí, ao mesmo tempo, né, isso, poxa, faz já um tempão, veio aquela discussão, vieram papos de montanha a respeito de orientação, né,
em ambiente natural, orientação em trilhas, tal. Veio um desenvolvimento de um conteúdo mínimo, né, indicado pela FEMERGE para os cursos básicos de montanhismo. Eu dei aula de orientação em alguns CBMs e eu nunca tinha produzido, né, um material didático para isso, e é uma coisa extremamente importante, né, uma coisa que tem que ser feita com bastante cuidado, porque os livros são chamados de obra, né, não é à toa. Então, assim, a primeira versão desse capítulo teve mais de 20 páginas. Lembra, Nina? Uns 20, 25 páginas, sei lá. Aí corta o vinho, corta as páginas. Corta e coloca, sei lá, 2 também, né? Parecido lá com que a Patrícia teve. Aí a Patrícia teve aquele choque, eu também tive. Caramba, e agora como é que eu passo de 25 para 2? E aí, assim, como recorte, né, temático, como recorte conceitual, eu achei interessante colocar os conceitos básicos, né, que cortam transversalmente os conceitos básicos assim para tomada de decisão que o montanhista tem, né, que o montanhista faz, mesmo ele tendo mesmo ele conhecendo aqueles conceitos ali ou não, porque às vezes nem não conhece o nome, mas ele pensa assim, né, em escala, pensa, sabe usar uma bússola, talvez não saiba usar tudo na sua potencialidade, mas, né, tem várias noções. Então, eu tentei usar também, né, uma geografia escolar, eu tentei cortar assim a geografia acadêmica para tentar evitar aqueles conceitos um pouquinho mais complicados, né? Para deixar com que realmente qualquer pessoa com qualquer formação ela conseguisse ler o livro e saber ter ideia assim dos conceitos bem básicos, né? Que ela tem que ter em mente na hora de se orientar em trilha. Aí foi isso. Então, falei um pouquinho. Aí, ponto final. Obrigada aí, André. Então, como eu estava falando, né, nós reduzimos o livro, revisão fotográfica, ilustração. Carla Paiva. E aí, Carla? Fala aí sobre as dificuldades de trabalhar, porque eu já tinha feito umas ilustrações, só que elas estavam bem rudimentares, bem simplistas demais, e aí... Eu nem enxergo tanto como dificuldades, né? Porque mesmo dentro dos programas de computador, né, para desenho, você tem uma gama assim, infinita de possibilidades para você fazer a mesma coisa, ter o mesmo resultado final. Então, quando quando a gente combinou que ia fazer essa parte dos desenhos juntos, ela já tinha muita coisa feita, tinha muita coisa que estava super bem desenhada, inclusive, assim, né? Visualmente você via o que era, os nós estavam ótimos, mas algumas coisas precisavam ser padronizadas em relação à cor, e faltavam alguns desenhos, então eu precisava, nessa padronização, mexer nos desenhos da Eni, e isso acabou sendo um desafio, né? Porque eu já dei aula para ensinar as pessoas a desenharem no Corel, que é o programa que eu uso mais. E sempre acontecia dos alunos assim, usarem as ferramentas das maneiras mais criativas possíveis. Então, aconteceu a mesma coisa com a Eni. Ela chegou com os desenhos feitos no Illustrator, e eu uso o Corel, então a gente precisou converter, porque ia ficar mais rápido. Eu não mexo quase nada no Illustrator, então ia demorar bastante para a gente... Eu já estava demorando na questão da edição, né, da edição gráfica, que foi feita toda no InDesign, que é o programa que a gente utilizava na edição da revista Papo de Montanha do Clube Light. Então, enquanto a gente estava diretor,
A gente trabalhou com essas publicações e a edição era feita no InDesign. Então, precisava fazer um cruzamento assim, de vários programas. Então, já fazia tempo que eu não estava mais mexendo no InDesign, então muita ferramenta eu esqueci, precisei rever, assistir tutorial para a gente chegar num resultado digno, né, de ser publicado, porque a gente não é profissional dessa área, eu trabalho, assim, na verdade o meu trabalho é bem amplo, eu trabalho fazendo maquete física, mas dentro de maquete física você precisa saber um monte de coisa. Então, essa pluralidade de conhecimento, assim, foi muito legal, inclusive de ter incluído a Eni nisso, né? Que ela olhava e falava assim, meu Deus, mas você mexeu nesse negócio? Como você fez isso? Então, às vezes eu explicava para ela, então, e isso foi muito legal, porque acabou sendo trazendo muito aprendizado para nós duas, né? E por falar em aprendizado, uma das coisas que mais me marcou foi a questão da relação pessoal. A Eni é muito minha amiga e a gente é completamente diferente. E a gente tem processos diferentes, inclusive, né, de trabalhar. Eu faço muita coisa sozinha e a gente combinou que a Eni vinha aqui para casa para a gente fazer algumas correções, ajustes de desenho. Tava sendo mais rápido ela vir para cá. Só que depois de um tempo, eu acho que umas 3 vezes que ela veio, eu já estava engrenada com o livro, com os desenhos, e aí a gente conversou, falou assim, ó, eu acho que agora você fica na sua casinha, eu fico na minha, e a gente vai trocando figurinha, eu ia desenhando, mandando, às vezes tinha algum texto que na hora que eu ia editar no InDesign, eu achava que ali talvez precisasse de alguma ilustração, então a gente conversava sobre isso, se colocava ou não. O Claudinei participou muito nessa parte também do que fica claro, né, assim, para quem está lendo ali o conteúdo, se precisa de mais uma ilustração, ou se é o objetivo do livro também detalhar tanto, porque a gente ficava nessa preocupação de não ser uma coisa extremamente longa ou extremamente detalhada que fosse demorar muito tempo para fazer, né? E o custo-benefício final não fosse razoável. Então, assim, a Eni já vinha de alguns anos coletando material, escrevendo texto, e quando a gente entrou, teve, não sei nem quanto tempo, Eni, que a gente ficou 1 ano? Mais de 1 ano. 1 ano e meio, mais ou menos. Foi mais de 1 ano. Então, é uma coisa que só trouxe aprendizado, né, para mim, principalmente. Esse tempo demorou muito porque alguém viajou, depois outro alguém viajou, e aí viajaram de novo. Ai, esse final de semana não vai dar, não. Mas, além disso, depois eu vou contar o que foi também. Vai entregar os nossos podres agora, todos. Mas é isso. Eu fiquei muito feliz assim, com o retorno do resultado final, né, do livro. A gente usou, inclusive, na capa uma foto minha que eu fiz da Amanda, quando estava dando aula para o curso de CBMs do Light. E é uma capa bem representativa, assim, para mim, acho que para a Eni também, de colocarmos as mulheres também nesse papel de protagonistas, né? De serem também as pessoas que vão estar na frente guiando, né? Literalmente guiando. Então, a gente quis reforçar isso, inclusive, com essa imagem na capa, né? E eu acho que é muito do movimento que a gente percebe na escalada também, né? Não só no dia a dia, social, mas é uma coisa que eu acho super válida e que foi relevante, assim, ter participado de um livro com esse olhar também, né? Então, eu agradeço a Eni pelas trocas, não vou chorar. Nem eu. E é isso, eu espero que todo mundo goste. Se tiverem sugestões, como a Eni já falou,
É só falar que mandar para a gente que a gente, para uma próxima, né, reedição, a gente faz os ajustes. Tem um convite, né, para você fazer as ilustrações do livro de geologia para escalador. Só mandar. Tô aqui. Ei, Claudinei, quer falar sobre nossos encontros regados a vinho, queijinho, macarrão, óleo? Foram muitas garrafas de vinho até esse livro sair. No início quando a Annie começou esse papo agora, ela falou que tinha nas mãos um esqueleto gigantesco, né? A imagem que eu montei na mente era um brontossauro, quando a gente começou a ler isso, né? A ler o livro. A boneca ali do livro, pode se chamar assim. Porque ela entra em contato com a gente dizendo: pessoal, eu escrevi aqui um livro, dá uma olhada aí para ver o que vocês acham, se tem algum detalhe para corrigir e tal. E aí... Um detalhe. E eu acho que eram, sei lá, quase 200, quase 200 páginas. Não lembro, em torno de 200. Isso. E aí eu comecei a ler e Não tinha todas as imagens, né? Todas as gravuras. não tinha todas as imagens. Era 200 páginas. A maioria era completamente texto. E aí a gente começou a dar a parada ali nas arestas e tal. Aí eu falei para ela: Eni, isso é melhor a gente fazer pessoalmente, porque era um trabalho gigantesco. A gente lê todo o livro, escrever as alterações que a gente achava que deveria fazer. Poderia ser que ela não concordasse, que a Eni não concordasse, e aí, como é que fica? Tal. Era um processo muito trabalhoso. Então, foi a partir disso que a gente decidiu se reunir, né? Mais na casa dela, mais na casa da Eni do que aqui. E a partir daí a gente foi aparando as arestas, né? Acho que o livro terminou com uns 100 e poucas páginas, não lembro. Eni. 92. Pois é, um pouquinho menos de 100. Então, a gente conseguiu tirar metade ali do que tinha no livro, né? A ideia foi fazer uma obra mais concisa, né? Ficou ótimo. Como a Eni pesquisou muito em várias fontes, quando a gente leu aquilo ali, a gente achou que tinha informação demais, que poderia até prejudicar ali o entendimento de quem fosse ler o livro. Então, o processo foi bem lento, por isso que demorou 1 ano e meio. As viagens. Ia lá para casa... fora as viagens. A gente ia lá para casa dela e leu página por página. Eu, a Carla e a Eni. E aí cada um dava a sua opinião. Eu acho que isso aqui tem coisa demais. Tira essas 3 páginas aqui que tem. Ou então, aqui está muito complicado, muda essa frase. Aí aqui está faltando um ponto, não sei o quê. Então, foi um processo bem lento por causa disso. A gente tinha um material muito grande, né? O material inicial era muito vasto. E se a gente quisesse fazer um livro mais direto ao ponto, a gente teria que cortar muita coisa, e foi o que aconteceu. E depois que o texto estava pronto, aí eu saí de cena e ficou o trabalho ali da Eni e da Carla nas ilustrações. Só voltei no final ali quando foi para hospedar o livro e disponibilizar. Mas foi um trabalho bem prazeroso e foi aquele tipo de coisa que você pensa, né, depois que está pronto. Como é que ninguém pensou nisso? Um livro sobre guia de cordada, né? Então, acho que veio na hora certa aí para cobrir uma lacuna que estava aí e ninguém tinha pensado em ocupar isso, né? Eu gostei bastante e recomendo a leitura.
Ah, Enfim, vai fazer igual o André, enfim. eu agradeço mais uma vez, eu estou falando, agradeço mais uma vez a todos vocês, porque esse é meu perfil. Convidar pessoas, trabalharmos juntos, sangue novo e evoluir todo mundo junto, todo mundo se ajudando, né? E foi Tem alguém um aí trabalho que com eu o achei muito microfone legal. ligado, está atrapalhando. Oi? Tem alguém com o microfone ligado aí que está atrapalhando. Tem tela preta aí. Além disso, também você pode confirmar. Rocha CG. Rocha CG, está atrapalhando. Silencia aí. Já foi, silenciei lá. Pronto, boa. Cabra bom. Então, abrir para as perguntas? Então, Alguém pode tem alguma abrir, eu pergunta? posso Tem até umas dar perguntas uma... aqui no chat. Vocês acompanham aí e leem e respondem, ou precisa que alguém faça? Eu acho que, melhor fazer. Leandro, faz aí a organização. Então, beleza. Aqui eu vou ler pela ordem que foram postadas lá. Tá? Tem aqui do Juratã, acho que ele pergunta, acho que é para Patrícia aqui, né? Qual o tipo de rocha que é mais quebradiça e que leva a uma maior facilidade para quedas? Então, Juratã, são essas perguntas, né, do escalador, que eu estou bem acostumada com elas, né? Eu sou escaladora antes de ser geóloga, né? Eu escalo desde 96 e entrei para geologia em 98. Então, eu escuto muito essas perguntas e por isso eu tenho tantas ideias na cabeça para escrever esse livro, né? Porque assim, eu tenho quilômetros de resposta para essa pergunta, né? Normalmente no Rio, né? Tipo, Babilônia, que todo mundo escala séculos, normalmente não tem muitas agarras quebradiças, né? Aí você vai para o Cantagalo, que tem menos gente que escala, né? Lá e tem mais lacas que quebram, então tem uma questão aí de uso, né? Tem uma questão de tipo de rocha também, o arenito esfarela, né? O granito já não esfarela. Então, tem muitos detalhes, né? Que tem muito a ver com o tipo de rocha, com local onde está, né? Você vai lá para aquelas falésias de Barra de Guaratiba, onde tem a maresia atuando ali, né? Aquela rocha abrasiva para caramba por conta da maresia, né? Rasga a gente, né? Super machuca muito. Então, esses são os detalhes assim que eu tenho infinitas coisas para falar e eu tenho vontade, né, de escrever isso. E quem sabe agora, né, com esse empurrãozinho da Eni e com a nossa ilustradora, a gente não consegue colocar esse projeto para frente. Gente. Aí sim, hein? Já estou envolvendo vocês. Legal. Tem aqui o Matheus Tem, também. Patrícia? Só um minutinho. Patrícia, o primeiro passo é o mais difícil. Mas depois é que nem a caminhada. Primeiro passo da caminhada. Eu já tenho umas linhas ali, porque na hora que eu comecei a escrever para você, saiu tanta coisa que eu falei, gente, mas eu não posso nem começar a entrar nisso aqui, que não cabe, né? O livro é sobre guia de cordada, não é sobre geologia. Ficou lá no rascunho. Isso. Legal. O Matheus aqui elogiando aí a iniciativa e falou que está atento aí esperando seu livro, Patrícia. Isso daí deixou a galera aí com água na boca, hein? O Eduardo Neves aqui também como sugestão a opção de baixar em formatos para e-readers, tipo Mobile e Pub. Está no aguardo isso aí, vamos perguntar para o Claudinei Neves essa orientação, como nós faríamos isso. É uma boa. Posso dar uma pesquisada e ver como é que pode fazer para disponibilizar esses formatos. Outros formatos. Ótimo. Uhum. Tem a Rosângela também que está
parabenizando aí pela iniciativa também. Vamos lá, como aqui já passou, aqui eu tenho uma perguntinha assim, pode ser para todos assim. Por mais que às vezes a gente pratica aquilo que a gente vai escrever, pode ser que no meio disso tudo aí a gente acaba se deparando com questões assim que, pô, eu fazia assim, mas cara, agora, pô, depois de tanto pesquisar, eu acho que tem outras maneiras melhores de se fazer. Alguém aí de vocês teve essa situação assim de encontrar alguma maneira melhor ou mudar de posição, de alguma coisa? Sim. O que eu senti, uma dificuldade que eu senti em relação ao livro, em termo técnico, é que dependendo da fonte, se a fonte fosse uma fonte antiga, ela às vezes ainda estava mostrando, por exemplo, um mosquetão nas duas alças do Baudelaire e não no loop. Então, que sim, era super usado antigamente e hoje em dia já está super condenado. Então, eu tive que fazer uma filtragem de data, mais ou menos assim, pegar mais as informações atuais, pegar os livros em português que eu tive acesso, tipo Escale Melhor e com Mais Segurança, do Daflon, que é excelente. Um outro que eu também achei legal é o Resgate Vertical, que eu achei bem legal, que são livros atuais. Pesquisar no site da Black Diamond, da Petzl, da Ray. Então, pegar todos isso, mas ainda assim, ainda encontrava algumas informações meio conflitantes. Assim, um site diz que é para usar de um jeito, outro site diz que é para usar de outro jeito. Então, fui pegando qual site que eu senti mais confiança no porquê usar de um jeito e não do outro, né? Os nós, eu lembro que quando a gente colocou nó de fita, e aí o próprio Claudinei colocou, ele está sendo questionado, então a gente vai pesquisando o que a gente tem de opção, né, para algumas coisas. Beleza, Mafê aqui também agradecendo aí, dizendo que foi muito bom, a linguagem acessível, agradecendo aí o carinho de todos na elaboração do livro, né? O Juratan também agradecendo. Fabiana, e parabéns pelo trabalho, com certeza vai acrescentar muito em conhecimento. Teve um aqui que é do Carioca, deve ser alguém escrevendo por ele, né? Que tal a mesma ideia para um livro de autorresgate? É uma pergunta. No caso não seria inédito, porque a gente já tem alguns de autorresgate, tanto em outras línguas quanto em português, mas é uma ideia de fazer algo também. Eu cheguei a pensar nisso, mas vamos primeiro ver deixar esse ficar bem estruturado para depois pensar em outros projetos. Mas se alguém quiser já começar esse projeto do autorresgate, já também pode. Assim, a ideia não é de uma única pessoa, é de todo mundo, né? Eu tenho uma outra perguntinha assim, com questão a fontes assim de pesquisa. Hoje a gente tem a internet aí que é assim, tem de tudo, né? Você encontra de tudo assim. Com relação ao conteúdo, assim, você sentiu que tem muita coisa que o pessoal escreve meio sem assim aquele comprometimento, se aquilo foi escrito, foi copiado, ou o cara só quis botar ali para aumentar conteúdo lá da página dele, alguma coisa assim. E o que você recomenda, assim, né? Claro que hoje tem o livro, mas existem outros assuntos, outros temas que a gente não tem uma fonte, assim, literária, né? A gente tem muitos textos aí. O que você recomendaria para casos de outros assuntos? No caso, assim, a Black Diamond, ela tem um laboratório, tem
biblioteca, uma videoteca, em que ela mostra os testes que ela faz, e isso é muito legal. Então, recomendo a Black Diamond. A Petzl, geralmente, eu acho mais folhetos, mas também vale a pena. Ray, aquela loja Ray americana, eles também dão opinião de que tipo de mosquetão, tipo de fita, tudo isso fala também também você encontra procedimentos nesse site da Ray. Então, eu acho que você tem que buscar realmente locais de confiança. A gente, às vezes, encontra alguém já mais ou menos conhecido, mas que ainda está com uma visão antiga, né? Quer dizer, não vou dizer nomes, mas sim, você encontra alguns escaladores da antiga que têm uns sites, ficam propondo, mas eles não estão se atualizando dentro de conversando com outros escaladores, com outras marcas, com outros laboratórios, e acabam ainda se focando ao que era antigo, e isso você tem que tomar realmente cuidado. Uma das preocupações quando a gente fez a revisão foi justamente essa, né, de referenciar fontes já fidedignas ali, né? Então, a gente não colocou nada que não tivesse um lastro ali de fabricante ou de livros já reconhecidos, ou uma coisa assim. Backup na perna, por exemplo, não existe em literatura nenhuma. E a gente continuou não existindo, né? Que a gente não colocou no livro. Que é um procedimento que muita gente usa, mas nenhum fabricante indica, né? Recomenda. Inclusive, no caso, eu entrei no site da UEA, que tem lá os folhetos lá de vários equipamentos. Eles nem, assim, a perna praticamente não existe. É loop e cintura. Então, colocar, como o Claudinei falou, um backup na perna não é um procedimento correto. Escrever um livro é um desafio, né? E um ato de coragem também, né? Porque o papel aceita tudo, né? E depois que você escreve, obviamente vão vir as críticas, que são ótimas. É bom que venham as críticas, porque só com crítica a gente melhora, mas ao mesmo tempo a gente teve tanto trabalho e de repente vem as críticas e você fala, ai meu Deus, ficou tudo ruim, tudo errado, tudo... Então é um ato de coragem, né? Você escrever, né? Nessa lacuna que de fato estava faltando e com esse critério todo, né? Do que eu vou colocar, às vezes o que a gente até faz, né? Eu mesmo faço, beleza, mas eu faço é diferente do eu indico, né? O que eu faço, mas não necessariamente eu escrevo, né? Então, essa separação, né? Ela é muito sutil e é muito cuidadosa, né? Eu acho que nesse ponto a Aini está de parabéns aí na seleção. Obrigada. A gente teve depois do livro uma ampla discussão sobre o nó, né? Do pescador duplo, né? Nós tivemos. E eu acho ótimo, porque a gente aprende, né? A gente aprende muito. Então, assim, as críticas, elas são ótimas, porque é com elas que a gente aprende, né? Aprende de, tipo, o que eu tenho de certo na minha cabeça é realmente o certo, né? Existem outras interpretações de certo, existem outros certos, né? Existem outras maneiras de interpretar. E essa discussão do pescador foi ótima, né? Foi. Eu, por sinal, fui testar, né? E eu testei uma corda de 10 milímetros com um cordelete de uns 4 milímetros.
O nó do cordelete, eu tive que jogar fora o cordelete porque ele não soltou. Então, é só para contextualizar, né, o pessoal, isso foi uma discussão que eu e a Eni tivemos depois do livro publicado, a partir de uma crítica, né, de que em algum momento o livro não é exatamente, ele deixa aberto, né, um pouco isso, né, de você encordar duas cordas com pescador duplo. Bom, eu encordo, já cansei de unir duas cordas. Unir, né, duas cordas com pescador duplo, e se ele pode ou não ser usado para diâmetros diferentes, né? E que eu falei para a Eni, quando ela me perguntou, eu falei, claro que não, aprendi lá no meu CBM do Sérgio, não pode, e tal, lá em 96, aquilo que ela falou, né? A pessoa não se atualiza, né? Lá em 1996 eu aprendi, faço assim até hoje, não pode diâmetro diferente. Mas assim, não pode diâmetro diferente, e conversa vai, conversa vem, eu mesma falei, não, cansei de usar em corda 8.7 com 8.8, né? Em corda de 9 milímetros com 9,5, né? Então, assim, cordas com diâmetros semelhantes. Aí já comecei a mudar. Não, diâmetros semelhantes eu já usei e já funcionou. Mas diâmetro totalmente diferente, aí eu continuo com essa opinião, né? Aí foi a hora que a gente divergiu mesmo, né? Que acho que diâmetro muito diferente, tipo um cordelete, uma corda de escalada, não iria, porque eu acho que um nó passa sobre o outro. Só que ela foi me mostrando fontes, assim, do IAA, falando que pode emendar, de várias fontes, assim, que todos nós consideramos super confiáveis e que nada dizem sobre diâmetros diferentes com pescador duplo. E a gente ficou nessa, né? Tipo, o que escreve, né? E como aborda, porque eu, na minha cabeça, tenho, né, como eu tenho isso de conceito, não vou mudar nunca esse meu jeito. Para mim, pode vir o IAA falando, pode vir o Papa, o presidente da República, apesar de que esse aí não vale. Mas, enfim, que eu vou continuar com a minha opinião, mas é aquele negócio. O que é opinião e o que você coloca no livro, né? E nesse ponto, eu acho que ele foi muito feliz na escolha de ter embasado o que ela me mostrou, que o que ela pôs no livro, ela está embasada em excelentes fontes, né? E aí eu acho que também é um livro de guia de cordada, né? Foi em determinado momento que eu falei isso para ela, né? É um livro de guia de cordada, né? Não é um livro para a pessoa usar apenas uma fonte ou simplesmente aquilo, né, ou cegamente. A partir do princípio que a pessoa tem um conhecimento de escalada, que escala e tem capacidade de discernir, né, qual é a melhor escolha para si próprio, né? Ninguém vai pegar um laço e usar ele único como única fonte, sua única Bíblia, né? Não pode ser. Logo no início, assim, do livro, já tem uma página que fala isso, assim, de não ser uma única fonte, converse com outras pessoas, né? Pesquise, se atualize, né? Aquilo que, por exemplo, esse livro, pode ser que daqui a alguns anos eu tenha que mudar vários procedimentos, quer dizer, vários eu não acredito, mas alguns procedimentos, porque a escalada evolui, a segurança da escalada evolui, né? Sim, e depende também de alguns locais. Sim, quando eu comecei a falar para uma amiga minha, argentina, de colocar um backup no rapel, ela falou, ninguém na Argentina coloca backup no rapel. E aí eu tive que mandar uns videozinhos daquele, assim, backup no rapel, olha o que acontece quando você não tem backup no rapel. E aí ela, caramba, nunca mais vou deixar de colocar. Além do nó, usar um backup. Então, as coisas evoluem, né? Tanto aqui quanto lá fora, a gente tem que pesquisar, né? As culturas locais, né? Tem aquela coisa que é o certo, né? Para o seu grupo, sua cultura local, né? E que não necessariamente, né, é o mais seguro, é o mais, mas é o seu grupo, a sua comunidade. Sempre faz assim, a gente sempre fez assim, né? E nunca ninguém pôs backup no rapel, então é seguro, né? Precisa vir um de fora para falar, olha, vi uma galera
para você mudar um conceito de uma comunidade. Uma coisa que me surpreendeu positivamente foram as críticas, né? Porque críticas técnicas, além do nó, não lembro de outra. Acho que só uma aí que... Acho que só uma outra que ficou entre grupos ali nem chegou a gente diretamente. E depois a gente comenta em uma roda de cerveja quando acabar a pandemia. Mas o restante foi detalhe pouco. Foi ali um link quebrado, porque o site que a gente fez referência mudou de domínio. Foi o número de páginas, a numeração das páginas. Foi detalhe bobo, né? Então, isso, confesso que me surpreendeu positivamente. Também fiquei super feliz. Eu também. Eu não fiquei Me chamou a surpresa, atenção porque isso, a realmente. gente leu, releu, estudou, assistiu o vídeo, leu o artigo, misericórdia. Não era possível. Mas sempre tem, Carla, porque criticar é o mais fácil, o mais difícil é fazer, né? Porque claro. pegar uma coisa pronta e criticar é fácil. E não que isso seja ruim, isso é bom, né? É bom que venha a crítica, porque é com a crítica que a gente aprende. Nessa discussão, ficamos uns 3 dias discutindo do pescador. Eu aprendi horrores discutindo com ela. Né? Se vai mudar no livro ou não, eu não sei, mas eu aprendi pra caramba. Então, a crítica é ótima, né? A gente aprende com ela. E uma coisa bem legal também é que todas as correções, as sugestões de correção estão lá registradas no site, né? Isso, é super importante deixar tudo lá registrado, e quem estiver assistindo ainda aí e tiver críticas, por favor, coloque lá, que é isso que vai fazer melhorar aí a obra. Antes da próxima edição, pelo amor de Deus. Claro, porque isso é uma coisa muito importante, né, de falar assim, aquela crítica que a gente faz lá no bar com a cerveja e tal, ela não contribui, né? Porque não chega no ouvido do autor, né? Então, esse Exatamente. canal, né? O canal tá lá, é o canal do site, e lá a gente pede que tudo que vocês quiserem colocar sobre o livro, coloquem, porque com certeza isso vai agregar, né? Vai ser mais um aprendizado. Uma coisa interessante assim que eu vejo bastante forte no montanhismo, né, é que assim a gente não tem como ensinar experiência. Experiência é construída individualmente, mas a gente aprende experimentando. E a experiência do montanhista é bastante intensa. Quando ele vivencia alguma coisa, né, passa por uma experiência e fixa um determinado conhecimento, ele se apega àquilo de uma forma que é muito difícil de desapegar, né? Então, assim, essa intensidade da experiência, eu acho que leva um pouquinho de teimosia, né, no montanhista, assim, para ele tirar, né, para ele tirar esse hábito dele de fazer alguma coisa, porque ele aprendeu de uma forma bem intensa, e aí ele se prende né? E é difícil assim desapegar mas esse método científico, né, é muito interessante assim de questionar as nossas verdades, né, procurar tentar pensar diferente, fazer esse exercício de mudar de opinião. E hoje em dia isso faz uma grande falta, né? Não só assim esses conhecimentos que a gente não desapega, mas na vida assim em geral, né? Legal, pessoal, bacana. Tem só acho que a última pergunta aqui, que o Alberto perguntando como surgiu o nome Vamos Escalar? Vamos lá. Caramba, assim, exatamente, assim, o nome, ele mudou de nome algumas vezes durante o processo. Então, quando a gente realmente decidiu ser Vamos Escalar, acho que foi numa reunião aqui em casa, revisão do livro, bebendo um vinho,
macarrão, alho, óleo. E aí, mas assim, exatamente Mas foi um processo. As sugestões anteriores eram títulos mais rígidos, né? Assim, mais como é que eu posso dizer? Guia para o guia de escalada. Eu estou sentindo que o vinho não deixou você se lembrar como surgiu o nome, é isso mesmo? Exatamente. E aí foi muito legal, porque quando a Anis sugeriu isso do vamos escalar, a gente, na hora, assim, achou muito bom. Sim. Porque a gente estava buscando um título que fosse diferente, que atraísse a atenção, né? Que não fosse mais um guia de... Então, o Vamos Escalar foi perfeito, assim, para o que a gente estava querendo, né? A gente não estava fazendo uma coisa engessada. Então, a ideia, tanto é que a gente abriu para críticas e sugestões. Então, a mesma coisa para o título, né? A gente queria que fosse uma coisa leve, mas que remetesse ali à escalada também. Então, achamos perfeito. Talvez, porque assim, o processo, a ideia surge, não é uma coisa do nada, né? Ela vem num processo cerebral que você nem consegue identificar, mas eu acho que nesse momento do Vamos Escalar, eu acho que uma vez eu escrevi alguma coisa para o boletim do CNM, falando de que algumas pessoas precisavam quebrar o medo de se dizer, de dizer, eu escalo. Tá? Principalmente no mundo principalmente as mulheres, no mundo muito da escalada, que é muito homem. Então, assim, uma mulher chegar lá, baixinha, magrinha, e falar assim, eu sou escaladora, assim, não escalo, não vou falar nada, vou ficar aqui na minha. E eu escrevi exatamente, cara, você tem que se relaxar, não importa se você escala só até 3º grau, mas você é uma escaladora. Você não é um escalador de 10º grau, mas tudo bem. Assim, cada um tem a sua história, tem a sua vontade de... Se você está satisfeita com o que você faz, então tá tranquilo. Então, e se você gosta daquela via simplesinha, super protegida, tá ótimo. Você é escaladora. Eu acho que talvez isso tenha vindo assim, lá no fundo da memória, com esse nome Vamos Escalar. E vamos todos escalar, né? Vamos escalar qualquer graduação. Pode ser 3ª, 1ª. Acho que nesse momento, nessa pandemia, a gente vai ficar só no 2º grau, assim, porque, caramba, depois de tanto tempo sem ver a rocha, sem conseguir ler, vou voltar, alguém vai me guiar, né? Já pedi para Rosângela, cadê a Rosângela? Não sei se ela já... Hein, Rosângela? Vai me guiar, hein, Rosângela? Opa, tô querendo um guia, por favor. Também, né? Porque vai ter que... Acho que vai todo mundo pelo campo escola, né, Eni? Porque eu acho que vai. Fora do peso, sem treinar, sem estar no ambiente, vai todo mundo para o campo escola fazer curso básico. Reaprender a fazer o nó 8. Exatamente. De olho fechado, né? Reaprender a fazer o nó 8 de olho fechado. Eu só vou escalar depois de fazer CBM. Até porque também, Ni, você falou assim, uma coisa até curiosa, assim, né? Assim, as pessoas, muita gente atribui a tua performance na escalada ao grau que você escala. Eu acho que, assim, você escala, 12, 13, isso é o que menos importa, assim. O fato de você fazer aquilo que você gosta
Exato. Não tem nada a ver, assim. Ninguém precisa ser um Ayrton Senna para gostar e dirigir, entendeu? Você tem que sentir o teu prazer em fazer aquilo, né? Então, eu acho que é isso o que importa de uma maneira geral. Isso para tudo, né, na vida, não só para escalada, assim, né? Para todos os esportes, para tudo que você faz, assim, de uma maneira geral. E fazer aquilo que você gosta e fazer aquilo que você se sente bem, né? Precisa ser Uma história O que eu... Ayrton Senna. Não precisamos pô. ser Ayrton Senna. Mas um dos Nada. baratos Até da porque, escalada pô, é isso é diversidade. Com certeza, até porque, tipo, um Ayrton Senna existe um, pô. Um Neymar existe um Pelé existe um, entendeu? Vai ter 100 mil Pelés aí na vida, né? Não. Eu acho que o Gosto muito de escalador ele tem que contar. respeitar a que ele se propõe, né? É, E trabalhar em cima disso e ser feliz. É uma realização pessoal e não uma satisfação para a sociedade, né? Para a Exato. comunidade. Eu vejo a escalada como um caminho interno. Uhum. É como se fosse, religião sem falar de fé, sem falar de religiosidade. É um caminho seu. E eu acho que isso é um grande barato da escalada, porque tem para todo mundo, para todos os gostos, para quem quer guiar, para quem não quer guiar. O importante é se divertir com o seu gerenciamento de risco, com o conhecimento que tem e aprender, né? Tá na montanha. Eu acho que isso que é o legal. Tem uma história de perrengue minha, quando eu tinha saído há pouco tempo de curso básico e estava escalando com os colegas, né? Que você vem, um compra a corda, e vão 3, né? Aquela coisa E é uma história que eu gosto muito de contar, principalmente quando eu estou dando aula de CBM, né? Que eu conto a história sem contar o nome da via e todas as roubadas. Eu falo assim, a história do meu primeiro Big Wall. Porque foi meu Big Wall, saí 5 horas da manhã de casa, peguei noite, não tinha lanterna. Aí no final conta o nome da via, né? Tipo Agulhinha Guarixa. O que? Segundo com terceiro? Alguma coisa assim. A gente, todo mundo garoto, começou a escalar depois do curso básico, mas se meteu uma roubada. E é isso, né? O nosso Big Wall era aquele. A gente tem uma história de o maior Big Wall de 120 metros do mundo que a gente fez. Terceiro grau. É isso. É a velha história, né? Clichê, escalador, o melhor escalador que mais se diverte. Estamos nessa. Acho que cada um tem o próprio 10º grau, né? Cada um com o seu próprio 10º grau. Muito bom. Boa frase para o livro aí, Eni. Como é que é? Boa frase para o livro. Cada um com seu 10º grau. Vou anotar, hein? Cadê? Lá. Mas é isso mesmo. Gostei. Beleza, pessoal. Agradecer. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Acho que não. Isso é só... Vocês fariam de novo? Se tivesse que recomeçar hoje, fariam? Eu faria. Não sei eles, mas eu faria. Eu faria se ela tivesse me convidado logo quando ela estava começando a escrever. Porque então, depois que ela juntou tudo, rapaz, deu trabalho. Então, próximo já sei que eu já te convido logo. Então, beleza, pessoal. Então, agradecer a todos aí. Assim, pra gente, vai gravar, eu devo postar em breve aí lá no YouTube do clube que a gente está montando. E em breve aí vocês vão poder compartilhar o link aí para quem não pôde assistir. Agradecer de novo aí a Eni, ao André, a Patrícia, a Claudinei, a Carla. Esqueci de mais alguém? Não, né? Foram todas, né? Isso aí. Se alguém tiver mais alguma coisa. Acho que é isso. Agradeço a todos.
todos os autores, ilustradores, revisores, amigos, familiares, que acho que não tem nenhum vendo nesse momento, mas está tranquilo. Então, agradeço a todos pelo apoio, porque tinha uma época aí, escrevendo o livro, eu só falava de escalada. Meu marido ficou assim, caraca, não é possível, mas tudo bem, ele ficava escutando. Então, agradeço a todos que contribuíram de uma forma ou de outra nessa criação. É Até isso. mais. Sim. Até o próximo. Até a próxima. Valeu, pessoal. Boa noite aí. Valeu. Valeu. Boa noite.